de vida, porque o Senhor, pelas tuas misericórdias, nos traz a tua presença nesta manhã. Senhor, venha abençoar, Senhor, essa escola bíblica, abençoar os teus filhos que já se encontram aqui, aqueles que vão participar através das lives, Senhor, e aqueles que não podem vir, o Senhor sabe o motivo, Senhor, que a tua graça possa alcançá-los também, Senhor, que teu Espírito possa tomar a primazia desta obra, que possa nos ensinar, direcionar-nos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o seu Espírito possa nos conduzir a uma verdadeira adoração nesta manhã, para a glória do teu santo nome, Pai. Nesta manhã, mais uma vez, queremos te louvar, te exaltar e te agradecer por tudo quanto tens feito em nosso favor, em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a louvar ao Senhor por nos abençoar, pelo nome. Cento e 175. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, viver unidos, pois somos remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estás lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Glória a Jesus. Número 108, irmãos. Glória a Deus. Por Jesus vamos pelejar, prosseguindo nosso
447. Nasceste de novo, anda já com Deus, pertences ao povo que vai para os céus, tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita a plena salvação. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a vida, lá no céu tu estarás. Já desceste as águas, passaste o Jordão, tens ainda mágoa no teu coração. Foste batizado como foi Jesus, segues ao seu lado para o céu de luz. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a vida, lá no céu tu estarás. Um caminho novo que se já tens o teu tesouro escondido lá. Vida de vitória, vive já com Deus. Achas para a glória, mandas para o céu. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a vida, lá no céu tu estarás. Ao ouvir o brado, eis que Cristo vem, tens te preparado pra dizer amém. Ao ver teu vestido, para tua luz, canta com sentido, vem Senhor Jesus. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a vida, lá no céu tu estarás. Amém, irmãos, vamos colocar sobre os pés. Irmãos, eu conseguiram me ouvir bem, irmãos? Eu não pude falar muito alto hoje. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 7. E o título é O Povo de Deus deve separar-se do mal. Lição de número 7. O povo de Deus deve separar-se do mal. O nosso textuário está escrito no livro de 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 17, que nos diz assim: Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Nossa verdade em prática diz assim: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Leitura bíblica em classe, no livro de Esdras, no capítulo 2, versículos 59 ao 62. Depois, capítulo 4, versículo 2 e 3. E capítulo 6, versículo 2 ao versículo 4. Esdras, capítulo 2. Os irmãos que não estão desacompanhados pela Bíblia. Esdras, capítulo 2, versículo 59 ao 62.
Depois nós vamos para o capítulo 4, versículo 2 e versículo 3. E depois o capítulo 6, versículo 2 ao versículo 4. Amém? Amém. Vamos fazer a leitura participativa, irmãos. Também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Asa, Querube, Adã e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e sua linhagem, se de Israel eram. 60. Os filhos de Delaias, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado do seu nome. 62. Eles buscaram seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. Agora capítulo 4, versículo 2 e depois versículo 3. Chegaram-se a Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram-lhes: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhes sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Versículo 3. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: Não convém que vós e nós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Agora no capítulo 6, versículo 2 até o versículo 4. E em Admetá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: No ano primeiro do rei Ciro, O rei Ciro deu esta ordem: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados, e a sua largura de 60 côvados. versículo 4, todos, irmãos. Com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará na casa do rei. Eita, Jesus. E uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará na casa do rei. Não estão com a Bíblia aberta? Qual a palavra que dá logo aqui depois, irmã? Versículo 4, irmã Daniana. Depois de rei, tem uma palavra aqui, Draz. Eu acho que os que foram lá. Não é só rei, não. Por causa do rei. Acho que No caso do rei. A história da digitação, acrescentar algumas letrinhas a mais. Amém, irmãos. Vamos fazer uma oração? Amém? Não vou dizer, ora a Deus. Senhor, nós chamamos, Senhor, te dá graça. Obrigada, Senhor. Pessoas que Filho da graça. Irmãos, pode sentar, irmãos? Vou fazer a chamada bem rapidinho. Irmãos, classe estéreo. Teste. Irmã Luciana. Irmã Laura. Senhora Marta. Clarice. Roselane. Marinho. Irmã Edna.
Irmãs, todas as irmãs trouxeram a Bíblia? Amém. Revistas. Quem que tem a revista? 1, 2, 3. Oferta? Não? Amém. Classe Manuel. Mamado. Imaginado. Vitor. Irmão José Luiz. Reginaldo. Janderson. Irmão Ivanes. Irmão Altair. Irmão João Carlos. Irmão Vanderlei. Amém, irmão Vanderlei? Bem? Os irmãos trouxeram oferta, irmão? Não? Bíblia, seus irmãos têm? Revista, os irmãos? 1, 2, 3 revistas. Irmãos, levamos nosso combinado da semana passada, que as revistas foram até hoje, para que amanhã já pudéssemos fazer o pedido das nossas revistas, tá? Nós vamos fazer o pedido diretamente pelo site, como a gente comentou na semana passada, e a gente precisa ter o dinheiro em mãos para fazer o pagamento do boleto e a revista chegue, né, no tempo certo, viu? Os irmãos que já trouxeram, fizeram o pedido da revista para trouxeram dinheiro. Depois os irmãos no final da aula me procuram para a gente já acertar, tá bom? E se não, irmãos, até o ponto da noite também a gente espera, tá? Qualquer coisa, irmã mandei, eu quero, mas por agora não tem jeito. A gente conversa com a gente, que a gente dá um jeito e depois a gente acerta, tá bom? Não vou falar muito mais não, tá? Nosso professor. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Amém. Muito bom ver tantos irmãos. Graças a Deus, irmãos. Está parecendo que é a primeira vez que eu vou dar aula, estou nervoso. Irmãos, hoje nós vamos falar acerca de um assunto tanto quanto importante. Semana passada nós conversamos um pouco, nosso irmão Janderson pegou lição para a gente acerca da reconstrução dos muros de Jerusalém. Hoje nós vamos falar acerca de um assunto tanto quanto importante, irmãos. Eu quero ser bem enfático acerca de uma aplicação prática para as nossas vidas. Nós vamos falar acerca de santidade e da necessidade que nós temos de viver uma vida separados do mal. Assim como os judeus, fazendo a obra de Deus, desde a reconstrução do templo, do altar, até os muros de Jerusalém, se separaram do mal, se separaram do paganismo, para só assim então fazer a obra de Deus. Essa é uma necessidade atual, irmãos, e que nós precisamos entender, viver, praticar nas nossas vidas. O povo de Deus precisa se separar do mal, viver uma vida separada. Hoje nós vamos falar muito, irmãos, acerca de santidade. Um dos temas que nós vamos abordar na lição de hoje. Amém? Eu peço os irmãos que me ajudem interagindo. Os irmãos têm liberdade de interagir, perguntar, compartilhar o conhecimento dos irmãos para a edificação da nossa fé. Amém? Eu vou pedir que um dos irmãos inicie com a leitura da introdução, por favor. Quem pode iniciar aí a leitura da introdução, por favor? A mão de cada vez. Nesta lição iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém, depois dos anos no cativeiro em Babilônia. Ali eles viveram espalhados pelo vasto território daquele reino e agora iriam viver uma vida comunitária conforme os ritos da lei. Depois de 70 anos, irmãos, tudo voltaria ao normal em Jerusalém. Adoração, o culto, tudo. Porque eles reconstruíram o altar, reconstruíram o templo, reconstruíram os muros. Eles voltariam a viver uma vida como comunidade de Deus, o povo de Deus, que deveria se separar do mal.
E nessa lição, irmãos, nós vamos estudar acerca desses preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova vida, que agora eles levariam depois de ficar 70 anos no meio de um povo pagão. Que desafio era agora para os judeus, para os líderes, ensinar a lei, instituindo a adoração, como quando Deus levanta o sacerdote Esdras para a instituição da lei em Jerusalém. Então, tudo isso, irmãos, a partir daí, dessa nova fase, era um novo recomeço para os judeus, era um novo começo para eles. Agora, no meio de tantos outros povos, eles voltariam a ser um povo, eles voltaram a ser um povo, o povo de Deus, separado do mal e que deveria influenciar as demais nações. Eles eram os representantes de Deus na terra, assim como nós, a igreja, somos representantes de Cristo na terra, irmãos. E é isso que eles deveriam ser para as demais nações. É isso que eles deveriam transparecer, eles deveriam mostrar. A nação de Israel, a nação de Judá deveria mostrar, irmãos, o caráter de Cristo, o caráter de Deus através da vida deles, para que as outras nações fossem alcançadas e que Deus fosse conhecido e glorificado através da nação de Israel. Isso é muito importante, irmãos, nós entendermos, isso é muito importante porque tudo, irmãos, foi um processo longo. O processo que os judeus passaram foi longo, não foi tudo imediato. O processo foi longo. Eles tiveram que enfrentar desafios, inimigos, mas eles não poderiam deixar de fazer Deus conhecido através da vida deles, porque foi eles que Deus escolheu, foi os judeus que Deus escolheu para que ele se fizesse conhecido no meio das demais nações. Quem pode ler o primeiro tópico para nós entendermos um pouco mais, irmãos? Primeiro tópico, por favor. Somente os judeus retornariam a Judá. Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que desse prova de sua linhagem, que provasse ser realmente de Israel. Na primeira triagem foram excluídas 652 pessoas, até alguns filhos de sacerdotes, cujos nomes não foram achados nos registros das genealogias, foram rejeitados como imundos. Esdras 2, 59 e 62. Os judeus mestiços, nascidos de casamentos mistos, durante o cativeiro em Babilônia, não fariam parte do grupo de judeus que retornariam a Judá. Somente aqueles que comprovassem a sua antecedência puramente judaica faria parte daquele grupo. Deus não aceita a mistura do seu povo com o povo do mundo. Não pode haver comunhão da luz com as trevas. Até aí. Agora uma coisa aqui muito importante, irmãos, primeiro para nós entendermos nesse primeiro tópico. Quando os judeus estão prestes a retornar para Jerusalém, o que acontece é que aqueles que não estavam com seus nomes escritos no livro da genealogia, eles não voltaram junto com os judeus para Jerusalém. Os irmãos sabem, nós lemos aqui, quantos foram os que ficaram na Babilônia e não puderam voltar para Jerusalém? 652 pessoas, conforme está bem descrito em Esdras. 652 pessoas. Por quê? Porque, irmãos, foram exatamente aquelas pessoas que se uniram com povos pagãos. É aquilo que nós conhecemos como casamento misto. Nós temos um exemplo disso no Novo Testamento, a mãe de Timóteo, Eunice, casada com um homem grego. Isso, irmãos, é chamado e considerado como casamento misto.
e assim nós o conhecemos. Essas 652 pessoas que não estavam descritos na genealogia dos judeus, eles não retornaram para Jerusalém, para a reconstrução do templo, dos muros da cidade. Eles ficaram na Babilônia. Por quê, irmãos? Porque até os sacerdotes, eram filhos de sacerdote. Irmãos, filho de sacerdote não escolhia profissão, não. Quem era filho de sacerdote, irmãos, já tinha uma profissão certa, era sacerdote. Com 30 anos eles começavam a exercer o ministério. Esses aqui não, foram rejeitados do sacerdócio. Eles foram rejeitados do sacerdócio. Além de não poderem voltar para Jerusalém, por causa da união mista com povos de outras nações, irmãos, eles não podiam exercer o ministério sacerdotal. Agora vai aqui uma aplicação prática para as nossas vidas, irmãos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 6, versículo 14, ele faz uma pergunta, ele faz um questionário muito importante, que nós precisamos refletir. E que comunhão há entre a luz e as trevas? E que comunhão há entre os justos e os ímpios? O profeta Malaquias faz uma aplicação prática para as nossas vidas muito importante, quando ele diz: e vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve. Tem que ter diferença, irmãos, tem que ter separação. O que Deus está dizendo é que para fazer a obra dele em Jerusalém, tem que ter santidade, para voltar, para retornar do cativeiro, para reconstruir o altar de Deus, para voltar do cativeiro, para reconstruir o templo de Deus, tem que ter separação do mal. Tem que ter separação do paganismo, irmãos. Por quê? Os judeus, quando eles são levados cativos à Babilônia, eles estão, irmãos, em uma região pagã. Eles estão em uma região, irmãos, onde a adoração é a vários deuses estranhos. O culto é a deuses estranhos. E alguns judeus que se uniram a esses povos pagãos, irmãos, eles não puderam retornar. Porque Deus não permite, Deus não aceita que a obra dele, a obra de Deus, seja feita, irmãos, sem temor, sem reverência e sem santidade. O que Deus está requerindo do povo, ao voltar, irmãos, do cativeiro, é que, ainda que vocês tenham passado 70 anos, isso não justifica viver uma vida impiedosa, sem santidade, sem separação das demais nações, porque quando Deus chama o povo de Israel, está bem descrito em Levítico, é para que eles sejam santos, como o Senhor, o Deus dele, é santo. Assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, diz a palavra de Deus. E o que Deus está dizendo, irmãos, e o que Deus está nos transmitindo através da sua palavra, quando nós percebemos e vemos que esses judeus que se uniram a outros povos, além de serem rejeitados dos sacerdotes, os filhos dos sacerdotes, além de terem sido rejeitados do sacerdócio, porque não poderiam mais exercer esse ministério, eles também não voltariam para Jerusalém, não fariam a obra de Deus, não desfrutariam dos privilégios, irmãos, só porque o nome deles não estava escrito no livro da genealogia. Eles não desfrutariam dos privilégios que os judeus recebiam, de maneira alguma. Eles foram impedidos, irmãos, ficaram para trás. Ficaram na Babilônia, porque o nome deles não estava escrito no livro da genealogia.
Eles até estavam no meio, irmãos, dos judeus. Até eram judeus. Mas se uniram com povos de outras nações, o que não era permitido para um judeu. Ficaram para trás, irmãos. Ficaram para trás. O que nós podemos entender, irmãos, através deste ensino? Eu acho que nós bem sabemos, irmãos, que aqueles que receberam Cristo como seu Salvador têm os seus nomes escritos no livro da vida. Só que aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Não uma vez salvo, salvo eternamente, não. E se o nome não estiver escrito no livro da vida, vai ficar para trás quando Cristo retornar. Quando Jesus voltar, irmãos, e não encontrar o selo do Espírito Santo, na vida de crente vai ficar para trás como aqueles 652 judeus que se uniram com povos de outras nações. Apocalipse capítulo 20 diz que aqueles que os seus nomes não foram achados escritos no livro da vida, eles foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, aonde até mesmo o inferno foi lançado. Nós precisamos viver uma vida separada. Continua, por favor, ainda no primeiro tópico. Já vou abrir espaço para os irmãos comentarem. A história de Israel registrava uma amarga experiência neste sentido. Quando os israelitas, libertados pela mão do Senhor, se preparavam para ir a Canaã, um grande povo de mistura e não israelita queria acompanhá-los. Foi exatamente essa gente que, durante o trajeto pelo deserto, foi fonte inspiradora de murmuração. Até aí, por favor. Irmãos, olha só. Alguém abre para mim Êxodo capítulo 12, por favor. Êxodo 12, 37 e 38. Êxodo capítulo 12, versículo 37 e 38. E alguém vai abrir, por favor, em Números capítulo 11, versículo 4. Quem pode ler? Irmãos, quando Israel é liberto do Egito, do cativeiro, olha quem que sai junto com Israel no meio do povo. Pode ler Êxodo 12, 37 e 38. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas e vacas, e uma grande multidão de gado. Pode ler o 39. E trouxeram bolos, armos da massa que levaram do Egito, porque não tinha levado. Porquanto foram lançados do Egito, e não se puderam deter, nem prepararam comida. Tá. Quem pode ler Números capítulo 11, versículo 4? 11:4. Pode ler o seu. Lembrando dos peixes que no Egito comiam de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porcos, e da cebola, e dos alhos. Obrigado. Olha isso aqui, irmãos. Quando Israel sai do Egito, quando Deus liberta Israel do Egito, quem sai junto com eles? A irmã leu. Em Êxodo capítulo 12, 37 e 38. Uma mistura de gente. Junto com o povo de Deus sai uma mistura de gente.
era povo pagão, irmãos, que estava no meio do povo de Deus. Eles estavam saindo do Egito. E junto com eles estava saindo uma mistura de gente. Olha a consequência de Números 11:4. Era esse povo, irmãos, que exercia influência no meio do povo de Israel. Quem estava desejando, irmãos, o pepino, a comida do Egito? Era esse vulgo de Números 11:4. É este povo de outras nações. Esta mistura de gente. E sabe qual que é a consequência disso, irmãos? Eles estavam influenciando os judeus. É por isso que nós vamos ver várias vezes: e a ira do Senhor acendeu-se sobre eles. E a ira do Senhor acendeu-se sobre o arraial. Deus se irou. Por quê, irmãos? Quem que estava exercendo influência sobre os judeus, sobre os israelitas? Essa mistura de gente. Eles desejavam, influenciavam os israelitas e faziam o povo, o arraial de Israel, murmurar. Era exatamente esse vulgo, essa mistura de gente que estava no meio dos judeus, influenciando eles a desejar a comida do Egito. Isso é muito perigoso, irmão. Sabe por quê? Quem está exercendo influência no meio do povo de Deus são povos pagãos, conforme Números 11:4. Quem está influenciando o povo de Deus é povos pagãos. Quem está influenciando o povo a murmurar é essa mistura de gente de Êxodo capítulo 12, 38. Por que nós somos influenciados, irmãos, nós como povo de Deus, como igreja de Cristo? Quem tem sido para nós influência? Sabe por quê, irmãos? O perigo disso aqui é porque tem muita gente deixando-se influenciar pelo mundo. E quando isso acontece, irmãos, e quando há uma amizade, um relacionamento entre o crente, o povo de Deus e o mundo, isso quebra o relacionamento do povo de Deus com Deus. Isso faz divisão, conforme Isaías 59, irmãos, entre Deus e nós. Isso faz separação, irmãos. Porque Tiago diz que aquele que se constitui amigo do mundo, aquele que se faz amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Quem tem amizade com o mundo é inimigo de Deus. Porque Deus não tem nenhum relacionamento com o mundo. Deus não tem nenhuma amizade com o mundo. Amós capítulo 3, versículo 3, irmãos, o profeta profetizando, ele diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Andarão, irmãos. Enoque andaria com Deus se ele não estivessem de acordo? A Bíblia diz que Noé andou com Deus. Andaria Noé com Deus se ele não estivesse de acordo com os princípios de Deus? Não dá, irmãos, para andar com Deus segurando a mão do mundo. Não dá para querer segurar a mão de Deus e caminhar com Deus olhando para trás, segurando a mão do mundo. Não dá. Deus não aceita ninguém em cima do muro. Deus não aceita, irmãos. Quem tem nos influenciado? Quem tem exercido influência, irmãos, na nossa vida? Quem tem te influenciado no trabalho, na escola, em casa? Nós devemos tomar cuidado, muito cuidado, irmãos, em relação a isso.
Alguns irmãos têm algum comentário, alguma pergunta? Daqui a pouco eles começam. Essa influência aí, irmão, surge pelo diabo. Se não for um diabo santo, ruim, não adianta conversar com ele. Porque é só baboseira, é só coisa errada, sabe? Ele quer que nós concordemos com ele, mas não quer concordar com nós. Até mesmo no trabalho a gente vê, né, as pessoas assim, tentando influenciar mesmo os crentes, sabe? As pessoas que são crentes, a concordar com eles. Mas quando você parte para poder tentar eles concordar com você, eles só saem fora. Né? Eles não querem. Então o que é? Nós não devemos deixar influenciar, ser influenciados por esse tipo de pessoa também. Né? Mas tem pessoa que gosta disso, até mesmo como um monte de crente, porque não quer abrir mão do mundo, né? Ele quer também estar sempre participando. De vez em quando a gente vê um boato, e uma conversa, e tem crente participando até mesmo de feitiçaria. Dentro da igreja e consultando o feiticeiro. Então o que acontece? Ele está sendo influenciado sim pelo mundo. A influência não acabou ainda. Se ele era um praticante disso lá e veio para Jesus, ele continua sendo praticante ainda lá. Ele não quer abrir mão. Né? Ele quer deixar Deus, mas também não quer deixar o mundo. Né? E a influência é essa aí, a influência é no nosso meio hoje em dia. Né? E com isso está escandalizando a obra de Deus. Porque quando a pessoa vai falar de Jesus, se ele estiver sendo influenciado, alguém vai se levantar, quem é você para falar alguma coisa com nós? Você não tem diferença nenhuma de nós? Você é do meu time. Se nós contamos uma piadinha, você ri, você conta outra. Entendeu? Então, esse diálogo, essa aproximação, é que está trazendo essa contaminação do povo de Deus. Aí, quando você fica afastado, sai para lá, retira, aí eles começam já a ficar perturbados com você. Ah, mas acabou. Parece que é melhor que nós, parece que, né? Mas por quê? Causou uma influência neles. Nós já estamos influenciando eles, que nós temos uma diferença. Nós não podemos misturar com eles. Né? Aí eles já ficam perturbados com nós. E esse é o sentido da crença. Né? É tocar as pessoas no sentido do seu testemunho, do seu caráter. Para não, né, aliar eles. E tem muitos que não. Isso aí, né, é normal, nós temos que amar as pessoas. E tem que amar por outro lado, de acoitar as coisas erradas. E não, amar não é assim. Amar é disciplinar e corrigir coisas erradas e viver nas coisas certas. Porque quem vai influenciar a pessoa desse tipo, ele tem que estar sendo uma pessoa que está preparada. Porque se ele tiver preparação, ele não vai ter como influenciar a pessoa nem para o bem, de forma alguma. Somente o mal vai influenciar. Né? Porque a influência do mal é livre. Né? Agora, para Deus, nós temos aí a consagração de vida, o jejum, a oração, o sacrifício para poder buscar uma alma que está lá no inferno. Agora, o inferno é fácil de chegar aqui e levar um. Se der lugar para ele, raspa, né? Rapidamente. Eu vejo assim, a influência é essa. É não deixarmos de ser influenciados. Deixarmos de ser passados para trás. Diante da sabedoria que Deus já nos deu. Que é céu ou inferno. E que a luz não mistura com as trevas. Se nós professamos que somos luz, que aceitamos a luz, que agora nós é luz, então nós não podemos concordar com nada de treva. Pode ser do parente, pode ser da mãe, pode ser do pai, pode ser do irmão, não interessa. Não interessa. Que se dane quem estiver influenciando para a coisa do mal. Mas agora tem que ser diferente. Tem que ser luz. E tem que brigar no meio dessas trevas. Né? De vez em quando a gente enfrenta alguma planta do inimigo, né? Dizendo que isso é bobeira, que isso é bobeira, Deus veio para todo mundo. Deus ele veio mesmo, mas depois da nova aliança, que Jesus morreu no nosso lugar, temos que ter uma aliança nova com Jesus agora. Tudo mudou, o Velho Testamento está lá, mas as coisas velhas passou. Nós não podemos praticar aquelas coisas que no velho, né, no velho tempo praticava. No tempo passado, né, um homem que é tantas mulheres que não, mudou. Na lei de Jesus mudou.
né? E Deus agora, Jesus agora, veio diferenciar as coisas, veio desmisturar. Que muitas das vezes o judeu estava influenciado em muita coisa, né? E o judeu hoje, na nossa linguagem, somos nós, né? Se deixar ser influenciado por qualquer coisa do mundo, né? Então devemos abrir os nossos olhos espirituais, e sim, as olhos espirituais. Caim, nós estamos conversando sobre Caim, né? Sobre espírito, sobre ter uma visão espiritual, porque a Caim não tem nada de Deus. Ela quer reinar no pecado, ela quer se desfrutar, ela quer morrer na sua alegria, né? Mas o espírito e a alma vem de Deus, né? Então o corpo precisa santificar, precisa estar renunciando. Eu ouvi um pregador falando que no momento que nós começamos a colocar a nossa vida na frente de Deus, nós começamos a entrar em guerra, nós partimos com a guerra. E onde há guerra, você vai enfrentar o inimigo. Ele vai vir mesmo, ele vai vir mesmo. Ele vai vir na saúde, ele vai vir na família, ele vai vir de todo jeito, ele vai tentar desacatar a gente, que nem muitas vezes o inimigo tenta desacatar a gente através de um filho, né? De um parente. Mas nós não vamos baixar a guarda, nós sabemos que nós é luz. E eles têm que participar dessa luz. E nós temos que lutar até o fim, dando testemunho de Jesus Cristo, que é luz, né? E que não se misture com as trevas. Não tem esse negócio de crente meio termo, não. Ah, pode ser assim, crente light. Um pedacinho, não, Deus é amor. Deus quer o seu coração, Deus não é fogueiro para precisar de carne, né? Ele precisa de uma pessoa que vive com ele no espírito. E essa carne vai ser edificada, vai ser santificada para Deus, né? Ela vai ser um veículo que vai conduzir até a casa de Deus, vai conduzir a falar a palavra de Deus, a sair anunciando, né? Porque esse veículo, ele pode ser por bem e também pode ser por mal. Mas se ele está sendo usado por bem, amém. Ele vai ser santificado, né? E graças a Deus, isso aí é influência. É nós, como crentes, não deixar misturar com as coisas do mundo. Ser de santo, assim como o Senhor é santo. Ele já está falando, já está repreendendo, né? Ser imitador de Cristo, né? Porque nós temos que ser diferenciados. Não adianta. Verdade. Mas meus irmãos têm um comentário? Não. Pode continuar, por favor. A Bíblia diz: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Mateus 7,14. Não é lucro e sim grave prejuízo alguém querer facilitar a entrada de mistura de gente, dando maior ênfase à quantidade do que à qualidade. Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. João 3,7. Amém. Tudo bem, irmãos, até aqui? Então vamos prosseguir para o segundo tópico. Amém? Quem pode ler? Pode continuar o segundo tópico, por favor. Os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram uma mistura de gente, na sua maioria de origem pagã. Este povo apareceu depois do ano 721 a.C., quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sagão. 2. E as 10 tribos do norte levadas cativas para a Assíria, por ordem do rei da Assíria, foram trazidos povos de Babel, de Judá, de Avá, de Ramat, de Sefaim, habitarem na cidade de Samaria, em lugar dos sacerdotes, e tomaram Samaria em herança e habitaram em suas cidades. Por favor. Vamos falar agora um pouco sobre os samaritanos, mas daqui a pouco a gente vai mostrar uma aplicação mais prática acerca de santidade. Nós sabemos que depois da morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido entre as 10 tribos que nós conhecemos como reino do norte e as outras duas tribos que nós conhecemos como o reino do sul. Por causa da impiedade, do pecado do reino do norte, em 721, 722 aproximadamente antes de Cristo, o rei Sargão II, rei da Assíria, ele invadiu a Samaria, levou cativo o reino do norte. É claro que
quando o império da Assíria invade Israel, quando eles invadem a Samaria, eles levam os israelitas cativos para a Assíria e, além disso, irmãos, ficam alguns poucos israelitas ali naquelas regiões de Israel e Samaria, tá? Então, quando o rei Sargão ele invade a Samaria por causa exatamente da impiedade, do pecado. Foram 150 anos, irmãos, vivendo na iniquidade, vivendo no pecado, no paganismo. E Deus entregou, irmãos, nas mãos do rei da Assíria ao reino do norte. Algum tempo depois, em aproximadamente 586, é a vez de Jerusalém, o povo judeu ser levado cativo, irmãos, para a Babilônia. Mas é interessante, nos chama a atenção que quando o rei Sargão leva cativo os israelitas, o povo de Samaria, ele dá ordem que outros povos povoem aquelas terras. Observe, em 2 Reis 17, 24, por ordem do rei da Assíria foram trazidos povos de Babel, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sefarvaim, e habitaram cidades de Samaria em lugar dos sacerdotes, e tomaram Samaria em herança, e habitaram em suas cidades. Quem está povoando agora as regiões de Samaria, de Israel, irmãos, é povo pagão. Quem está povoando, irmãos, agora aquelas regiões é uma mistura de gente. Porque quando o rei da Síria invade, leva cativo o povo, ele dá ordem que outros povos povoem aquela terra. Mas não foi todo mundo que foi levado cativo, não, irmãos. Porque a política dos assírios permitia que algumas pessoas de classe mais baixa ficassem na terra, cultivando, plantando, semeando, colhendo. Essa era a política, irmãos, do Império da Assíria. E quando ele manda que outros povos povoem a terra, irmãos, começa a acontecer aquilo que nós conhecemos e conversamos de casamento misto. Ou seja, aquele povo que nós conhecemos como povo de Deus começa a se misturar com outras gentes, com outros povos. Nós vamos ver a consequência disso. Continua lendo, por favor, irmão. Posteriormente, o rei da Síria enviou-lhes um sacerdote dos israelitas para ensinar o povo da terra o temor de Deus. Assim os samaritanos temiam ao Senhor, mas também serviam aos seus deuses. Aceitaram o ensino dos sacerdotes israelitas, mas não deixaram a idolatria. Representam muitos, bem, uma vida na carne, da qual a idolatria é uma expressão. Gálatas 5 e 20. Amém. Quem pode ler, por favor, abre 2 Reis 17 e 25. 2 Reis 17 e 25. Por que o rei mandou o sacerdote para Samaria, para ensinar o povo a lei do Deus da terra? Quem lê, por favor, 2 Reis 17 e 25? Sucedeu que, no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, e mandou o Senhor entre eles leões, que mataram alguns deles. Amém. Deus mandou, irmãos, leões que estavam matando o povo, que se misturaram com outras nações. Deus estava mandando leões, irmãos, que estavam comendo, matando o povo de Israel. Por quê? Porque eles não temiam a Deus. Quem que o rei envia? O que o rei faz? Ele envia sacerdote, um sacerdote para ensinar o povo a lei do Deus da terra. Agora, eles conheciam a lei de Deus, eles conheciam a lei do Deus da terra que aqueles povos de outras nações povoaram, eles conheciam a lei, mas eles continuavam adorando os seus deuses. A Bíblia chega a dizer que eles temiam a Deus,
temiam ao Deus da terra, ao Deus dos céus, mas continuavam a adorar os seus próprios deuses. Ou seja, ainda que eles conhecessem a lei, ainda que eles temessem o Deus da terra, nada mudou. Na vida deles nada mudou. Em outras palavras, o que eles estão dizendo é: eu posso adorar a Deus e Deus não tem nada a ver com a minha vida pessoal. Eu conheço a lei do Deus da terra, mas ele não tem nada a ver com o meu dia a dia, com a forma que eu vivo, com quem eu presto adoração, ou a quem eu presto adoração. Se tem uma coisa que Deus abomina, irmãos, é a idolatria. A nossa geração tem uma mentalidade rasa de que ídolo é apenas aquele que nós carregamos na mão ou no pescoço. Não é não, irmãos. Ídolo é aquele que você carrega na mente também. O que ocupa a sua mente, o que ocupa o seu tempo, você pode fazer disso um ídolo. Tem gente que faz de filhos ídolos. Tem esposo que faz da mulher um ídolo. Tem mulher que faz do esposo um ídolo. Isso acontece, irmãos. Qualquer coisa colocada acima de Deus na nossa vida é ídolo, é um ídolo. Qualquer coisa que tome o espaço, o lugar de Deus, de prioridade na minha e na sua vida, é um ídolo. Qualquer coisa, irmãos, que ocupe o lugar de Deus na nossa vida, o lugar de prioridade que é dele, é ídolo. E Deus abomina a idolatria, odeia. Não é só aquele que alguns carregam no pescoço em uma corrente, não, irmãos. Não é só aquele que alguns se prostram, que é feito de gesso, tem boca, mas não fala, o salmista diz. Tem pés, mas não andam. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem olhos, mas não veem. Não são apenas esses os ídolos. Tem muita gente carregando o ídolo na mente, no coração. Por quê? Porque isso toma o lugar de Deus, o lugar de prioridade de Deus na nossa vida. As consequências disso, irmãos, são gravíssimas. Eles nunca mais retornaram do cativeiro. O reino do norte não. Nunca mais voltaram. Isso é uma coisa séria, irmãos, muito séria. Às vezes a gente fala acerca desses assuntos, para alguns parecem até ser normais e talvez até superficiais, não, mas isso é muito sério. A idolatria é muito séria. Essa, irmãos, é a origem desses que nós conhecemos samaritanos. Até hoje eles existem. Eles creem, leem, professam a fé segundo um livro, a Torá dos Samaritanos, como ela é conhecida. Os princípios deles estabelecidos são segundo a Torá dos Samaritanos. Eles, irmãos, os samaritanos que existem ainda hoje, diferente dos judeus, eles não aceitaram os profetas. Eles não aceitaram, eles não receberam. A única coisa que eles receberam foram a Torá, que é conhecida como a Torá dos Samaritanos, a lei dos Samaritanos. Esse povo ainda existe até hoje. Até hoje. Mas observe, irmãos, que quando eles se ofereceram para ajudar Zorobabel a reconstruir o templo, Zorobabel não aceitou. Quando eles se ofereceram na reconstrução dos muros para Neemias, não aceitou Neemias.
não aceitou. Porque ele entendia que Deus, o Deus da obra é santo. Então a obra de Deus deve ser feita com santidade. Amém, irmãos? Amém. Pode ler os segundos. Alguns irmãos têm algum comentário? Idolatria é a mesma feitiçaria, né? Também, a palavra também. Mais alguém? Pode continuar, por favor, o segundo subtópico. Quem pode ler? Os samaritanos oferecem cooperação aos judeus. Quando os judeus começaram a construção do templo, os samaritanos ofereceram-se para cooperar. Os judeus, porém, rejeitaram firmemente a proposta. Igualmente, quando na construção do muro, a cooperação dos samaritanos foi recusada. Esta atitude é bíblica, pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar daqueles que não têm a sã doutrina. Igualmente devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular, como também daqueles que causam divisões. Aqui que a gente já conversou, o que os samaritanos, irmãos, estão fazendo agora é oferecendo a sua ajuda ao povo de Deus para fazer a obra de Deus. A primeira coisa que não era permitida, irmãos, no meio dos judeus, era o casamento misto, era a mistura com outros povos. Quando Deus permite que eles voltem para Jerusalém, é para eles reconstruir, é para eles fazerem a obra. Eram eles que deveriam concluir. Em nenhum momento nós vamos ver Deus mandando que o seu povo receba ajuda de pagãos. E principalmente dos samaritanos. Irmãos, aqui começa a rivalidade. Aqui começa a rivalidade entre judeu e samaritano. Se nós formos estudar a história, irmãos, nós vamos ver que aonde um samaritano lavava as mãos, um judeu não lavava os pés. Não tinha diálogo, irmãos, conversa entre judeu e samaritano. Não tinha comunhão entre judeu e samaritano. Não tinha proximidade. Nenhum sentava na mesa para comer e conversar com o outro. Não tinha, irmãos, isso. Daqui começou essa rivalidade entre judeus e samaritanos. É por isso que aquela mulher samaritana de João capítulo 4 fica impressionada quando Jesus se direciona com palavras para conversar com ela. Eles não tinham, irmãos, uma proximidade nenhuma entre judeu e samaritano. Desde aqui. Eles recusaram totalmente a ajuda. E quando eles recusam a ajuda do samaritano, o que é que eles fazem? Se opõem. Se opõem à obra de Deus. Se opõem à reconstrução do templo, se opõem à reconstrução dos muros. Por quê? Porque os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Exatamente por isso. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Vamos seguir então? Terceiro subtópico. Os samaritanos procuraram apresentar-me com os judeus, casaram com as filhas dos judeus e deram filho aos judeus em casamento. Alguns caíram nesta armadilha. Este assunto vai levar a isso também. Não precisa não, pode seguir o quarto, é o que a gente vai abordar na lição de número 12. Os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Os samaritanos invejaram os judeus antes de os judeus terem chegado a Jerusalém. Os samaritanos tinham uma certa liderança na região. Quando os judeus chegaram e começaram a sacrificar o único Deus verdadeiro e adorá-lo, então a atenção dos habitantes da região passou para os judeus. E os samaritanos perderam a sua posição privilegiada e encheram-se de inveja.
Isto sempre foi assim. Os fariseus tinham inveja de Jesus com Jesus. Os sacerdotes tinham inveja da igreja. Pode seguir. Os samaritanos imaginaram que se conseguissem associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que estes. Quando os judeus não aceitaram nada da parte dos samaritanos, o ódio velado transformou-se em inimizade declarada. Como nós falamos, irmãos, foi aí que começou essa inimizade, essa confrontação entre um povo e outro. Como eu falei, aonde um samaritano lavava as mãos, no lugar onde ele lavava as mãos, um judeu não lavava os pés. Eles eram rivais, inimigos. Os samaritanos diziam que era em Gerizim o lugar da adoração. Os judeus em Jerusalém. Jesus disse que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Claro que Cristo veio para quebrar, irmãos, essa inimizade, conforme Paulo escreveu aos Efésios capítulo 2. Mas havia essa rivalidade, irmãos, na antiga aliança, entre judeu e samaritano. Os fariseus perseguiam Jesus, conforme nós vimos aqui na lição. Os samaritanos invejavam os judeus, a igreja. Tudo isso porque eles não aceitaram a ajuda. Acho que os fariseus, os samaritanos entenderam como uma ofensa, né? Tipo, o que eles fizeram, né? E já os judeus já sentiam que era uma defensoria, que eles estavam defendendo a sua fé e não queriam, como se eles não quisessem se contaminar, né? E de repente houve aí o início da inimizade, né? Daí iniciou-se essa inimizade entre judeus e samaritanos. Isso foi por longos anos, longos e longas datas, longos e longos anos. Os irmãos têm uma noção, todos. Sabe por quê, irmãos? Que eles foram, que a ira de Deus estava tão grande sobre eles. Todos os reis do reino do norte foram reizinhos. Todos os reis. Todos os samaritanos? Os reis de Israel todos foram reizinhos. A capital desse reino, o reino do norte, irmãos, era Samaria, como nós sabemos e conhecemos. A capital do reino do sul, do reino de Judá, era Jerusalém. Era por isso que eles eram conhecidos como samaritanos, por causa de Samaria, a capital a qual eles viviam, a capital da terra de Israel. Eles eram conhecidos assim por samaritanos. Amém? Quem pode ler o terceiro ponto? Deus exige santidade do seu povo. Em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, Deus, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade. Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. Nós vamos ver, irmãos, essa exigência de Deus, essa cobrança de Deus para com o seu povo, como foi com Israel, como é com a igreja. Santidade, irmãos, é um atributo de Deus. Os grandes estudiosos, eles dizem que santidade é o atributo de Deus. Santidade, irmãos, a santidade de Deus não é como a nossa. Como dizia Charles Haddon Spurgeon, até na nossa santidade há pecado. Deus não. Mas não apenas, irmãos, a santidade de Deus não diz apenas que em Deus não há pecado. O que a santidade de Deus nos comunica é que não existe ninguém comparável a Ele. Ninguém que se compare a Deus. Os heróis da fé diziam que a santidade é a beleza de Deus.
é o que faz Deus belo e incomparável, é a santidade de Deus, a santidade dele. Ele comunica conosco esse atributo, mas não da mesma forma, irmãos, que ele é santo, nós somos. Porque, como diz Spurgeon, até na nossa santidade há pecado. Nós, por natureza, irmãos, herança, recebemos de Adão essa natureza pecaminosa, essa natureza caída, decaída. A matriz reprodutora, que era Adão, que Deus chamou para que ele reproduzisse homens conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, falhou. Ele era a matriz reprodutora, ele falhou, Adão. É por isso que a Bíblia chama Jesus de o segundo Adão. Porque se a matriz reprodutora, Adão, o primeiro, falhou, Deus enviaria outro que não falharia, o seu único filho, Jesus. Glória a Deus. É por isso que a Bíblia exige de nós, irmãos, que sejamos imitadores de Cristo. Porque Ele é a exata expressão de Deus. A exata expressão, Jesus Cristo. Ele é Deus. A Bíblia nos manda imitá-lo, para reproduzirmos a imagem e semelhança de Deus. É por isso que Ele é o segundo Adão. E a Bíblia chega a dizer que se o primeiro é carnal, o segundo é espírito vivificante. O segundo Adão, que é Cristo, ele não falhou como falhou o primeiro. Ele não falhou. Não por isso, irmãos, nós deixamos de herdar a natureza pecaminosa. Nós ainda temos e possuímos ela, até que Cristo retorne. Paulo tinha essa luta, essa confrontação dentro dele, entre essa natureza e o Espírito, ao ponto de que Paulo chega a dizer que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria, melhor dizendo, o bem que Paulo queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria, esse ele fazia, ele praticava. Ele está comunicando a nós, irmãos, essa luta, essa batalha que há dentro de nós, irmãos. Que há, irmãos, em todo homem, em todo cristão, essa confrontação. Mas o velho homem tem que morrer, irmãos, para prosseguirmos em santidade, prosseguirmos em santificação, em novidade de vida. Há 3 processos na vida do crente, na santificação, na santidade. O primeiro, ele é instantâneo, no momento da conversão. O segundo, irmãos, ele é progressivo. E o terceiro, irmãos, ele é efetivo na glória. Ou seja, a santificação na vida do crente, ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. O começo, irmãos, é quando nós convertemos. O meio é o processo. E o fim é a glorificação na glória. Quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. Quando o que é mortal se revestir da imortalidade. É aquilo que nós conhecemos como glorificação. Aleluia. Nós seremos, irmãos, transformados na vida de Cristo. Eu creio, Jesus. Esse é o processo da santificação na vida do crente. Ele tem um começo, um meio e um fim. Ele é progressivo. Progressivo. Até que Cristo retorne e nós, irmãos, nos tornemos assim como Ele é. Até que Cristo retorne. Se o processo da santificação na vida do crente ele é progressivo, quer dizer que hoje eu devo ser mais santo do que ontem e amanhã mais santo do que hoje. Porque ele é progressivo.
Amém? Pode continuar, por favor. Retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal, segundo Coríntios 17 e 17. Por isso a bênção de Deus os acompanhou, e eles conseguiram concluir a construção do templo e reconhecer o que Deus fizera nesta obra. Quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Juízes 3:5. Consegue entender, irmãos, e perceber essa cobrança do Senhor para com o seu povo acerca da santidade? A Bíblia ela nos dá características acerca da igreja do arrebatamento. Eu gosto disso porque Paulo escrevendo aos Efésios, ele cita essas características. Ele fala que a igreja que vai se apresentar, porque vai haver uma apresentação, a noiva tem que se apresentar ao noivo. As características dessa noiva, diz o apóstolo Paulo, é que ela é irrepreensível, imaculada, santa. Essas são as características, algumas das características da igreja. A igreja que vai se apresentar diante do Cordeiro, diante de Jesus, é uma igreja santa. Eu estava observando esses dias mesmo, uma das artimanhas que a gente percebe muito do adversário. Eu vi uma vez um testemunho de um pastor que Deus o levou até o inferno. Deus permitiu isso e ele viu alguns demônios falando dos seus planos. A gente sabe que o inimigo ele sempre vai tentar agir da forma inesperada na vida das pessoas. As pessoas não estão esperando e ele agir. E aí, quando esse pastor foi arrebatado até o inferno, ele falou que Deus permitiu ele ouvir algumas conversas dos demônios de planos. E uma das conversas dos demônios era justamente um questionamento. Eles questionavam por que não estava tendo êxito sobre a igreja. Tipo, eles estavam assim: qual mais artimanhas nós vamos usar para ter êxito, porque nós não estamos tendo. Aí um dos demônios falava assim: mas é claro que nós não temos êxito. O que tem acontecido? Eles foram analisar a situação. Você vê tanto que até mesmo o inimigo ele é esperto. E nisso ele falava: muitas das vezes vamos usar o caso de um casal. O casal, eles começavam a brigar e o inimigo começava a trabalhar na mente de um, jogar um contra o outro. E de repente um do casal, ele via que o inimigo, sentia a presença do inimigo e de repente eles começavam a conversar um entre o outro, dizendo: olha, ele está aqui. Isso aqui é a artimanha do adversário. Eles sentiam o casal crente, que começavam a ter um momento de contrito, e de repente eles se perdoavam e começavam a orar e repreender aquilo. E aí um daquele adversário falava: então o que nós vamos fazer? Vamos fazer com que esses momentos sejam menos na vida do casal. Vamos colocar um contra o outro, e começaram a agir com artimanhas. Vamos fazer eles achar coisas que, por exemplo, eles se separam para Deus, eles parem de se separar para Deus, para que isso não aconteça mais. E aí, hoje a gente percebe muito isso, por exemplo, que muitas das artimanhas que o inimigo está usando é que o crente não se separe mais para Deus, que ele não se santifique mais, para que ele não se torne sensível à voz de Deus, para que ele não ouça mais a voz de Deus. Por exemplo, uma das partes que está falando muito aí na lição que eu achei interessante, é que isso convém à igreja, a santidade. E é uma das coisas que mais o inimigo busca que nós não tenhamos. É essa separação. Hoje é normal muita coisa para nós. Coisas que antes não era normal. Hoje o mundo, muita coisa do mundo tem entrado no meio da igreja, na nossa casa, na nossa família. E isso está se tornando comum. Que hoje, alguém se santificar, a pureza, se torna algo como se fosse uma... Como é que fala? A pessoa, quando ela é muito com Deus, ela acaba sendo uma pessoa que as pessoas veem ela como um fanatismo. Hoje a santidade está tornando fanatismo, sabe? É santo, essa aí é santarrona. Esse aí é o santarrão. Por quê? Porque a santidade hoje, para muitos, é fanatismo. E já para Deus não é. A santidade, ela continua sendo santidade. Por quê? Porque o próprio inimigo está colocando, está agindo na mente de muitas pessoas
em que a separação para Deus é exagero. Por quê? Porque hoje não tem necessidade de se separar para Deus. Se separar para Deus é ir à igreja. Se separar para Deus não, você é separado para Deus você tendo parte com o mundo. Você pode ter você não tem que ser inimigo do mundo. E na verdade, às vezes as pessoas colocam que ser inimigo do mundo tipo assim, se você, por exemplo, não concordar com algumas coisas, você não fizer determinadas coisas, você não vai ganhar a pessoa para Jesus. E acaba que nós nos tornamos amigos do mundo e inimigos de Deus. Então, a gente tem que ter isso, perceber até mesmo nas artimanhas que o inimigo usa, que ele entra em determinadas situações e vai entrando na mente das pessoas, tentando fazer com que aquilo que é viável, aquilo que é aceitável para Deus, se torne algo impossível para nós, a ponto de nós achar, não tem necessidade de nós sermos santos. Hoje, uma pureza numa pessoa se torna fanatismo, não é verdade? Você percebe que uma coisa que é agradável a Deus se torna, até mesmo entre os crentes, uma coisa pesada, uma coisa difícil, uma coisa impossível. E na verdade não é, porque a própria lição ela está mostrando que até mesmo os judeus, eles o que eu noto com isso? Às vezes eles foi um medo, um receio deles de se contaminar, né? De, oh meu Deus, se eles entrar conosco aqui e a gente acabar por aceitar alguma coisa deles que vão desagradar a Deus. E já os judeus, já os samaritanos começaram a ver o quê? Não, eles estão se sentindo melhor do que nós. Eles são muito melhor do que nós, muito superior, e isso se tornou uma rixa. Só que na verdade a igreja ela tem que olhar para a santidade de Deus e ver que ela é necessária na nossa vida e buscar ela. Mesmo que isso às vezes vai ser uma coisa que vai trazer inimizade, às vezes com alguma coisa, mas nós temos que ter a sabedoria da parte do Senhor. É muito boa essa lição mesmo, aprende muito. Mas alguém? Hoje estão abençoados. Os mandados abençoados. Então pode seguir. Quem pode continuar? O terceiro. O homem do Senhor visita o acampamento israelita. Antes de iniciar a conquista de Canaã, Josué recebeu a visita de um anjo. Josué então lhe perguntou: que diz meu Senhor a seu povo? E a resposta que recebeu foi: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Pode ler o 4 também, para a gente ganhar tudo. Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai. Quando Josué, com o rosto em terra, perguntou ao Senhor por que daquela derrota, o Senhor respondeu: santificai-vos para amanhã. Anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis sustentar-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. O pecado descoberto foi desarraigado, e então disse a Josué: levanta-te e sobe a Ai. Olha que tenho dado na tua mão o rei de Ai, e seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Deus exige santificação de seu povo para poder operar no meio dele. Irmãos, nós conhecemos no livro de Josué, a história, nós vamos ver que quando o povo de Deus está para lutar contra a cidade de Jericó, o Senhor não permite que de lá eles nada levem, porque tudo que havia na cidade era anátema, maldito, maldição. E quando eles se levantam para ir contra a cidade de Jericó, o que Acã faz é pegar uma capa babilônica, uma cunha de ouro e 200 ciclos de prata. E a Bíblia diz, irmãos, em Josué 7:1, e prevaricaram os filhos de Israel.
no anátema. Quando, irmãos, Israel vai lutar contra Ai, suponhamos que Jericó é Goiânia, Ai é Torvelândia. E eles acabaram de vencer uma cidade como Goiânia. E agora eles estão indo lutar contra uma cidade do tamanho de Torvelândia, ou Porteirão. Sabe o que acontece, irmãos? O povo de Ai bota, irmãos, o povo de Deus para correr. Por quê? Porque a Bíblia diz que prevaricaram os filhos de Israel com anátema. Há anátema no meio de vocês. O que Acã faz é esconder, irmãos, esses utensílios na sua tenda, conforme está bem dito na palavra de Deus. E não sabiam eles que o Senhor não estava com eles, não eram com eles. E quando eles vão lutar contra uma cidade pequena como a de Ai, os habitantes de Ai colocam o povo de Deus para correr. Aí Deus diz, Josué vai orar. Deus diz, Josué, levanta e santifica o povo, porque há anátema no meio de vocês. Há anátema no meio de vós. Tem pecado no meio do arraial, Josué. O que Josué vai fazer, irmãos, é orar. Deus diz para Josué, levanta, porque há anátema no meio do povo, Josué. Tira o anátema, tira o pecado no meio do povo, Josué. Josué era o líder. Tira o anátema. E depois, irmãos, que eles se santificaram, tiraram do anátema, apedrejaram a Acã, seus filhos, a sua família, tiraram do anátema no meio deles. Eles foram de novo para contra Ai. O Senhor foi com eles. Por que tem muita gente que não consegue progredir espiritualmente? Por que tem muita gente que não consegue avançar na vida de santidade? Porque há anátema. Há pecados que têm impedido o crescimento espiritual de muitos crentes. E não pense, irmãos, que pecado é apenas mentira, roubo, inveja. Os irmãos já ouviram falar no pecado da negligência? Negligenciar a oração, negligenciar a palavra, negligenciar a comunhão. Pecado. Nós precisamos entender, irmãos, e pensar o que tem atrapalhado a nossa vida com Deus. O que pode atrapalhar, irmãos, a nossa vida de santidade. A Bíblia diz em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Preste atenção, irmãos. A comunhão opera na santificação. Isso quer dizer que sem comunhão não dá para ter vida de santidade. Não dá. E preste atenção, comunhão, irmãos, é tanto na vertical quanto na horizontal. É comunhão minha para com o meu irmão e minha para com Deus. Minha para com o meu próximo e minha para com o meu Senhor. E quando eu não tenho uma vida de comunhão com o meu próximo, eu não tenho uma vida de santidade, por causa da negligência na comunhão. Negligência. O que tem atrapalhado, Deus, a nossa santificação? A Bíblia diz que o temor opera na santificação. A falta de temor a Deus, irmãos, pode prejudicar a nossa vida de santidade. É isso que Paulo diz escrevendo aos Coríntios, se eu não me engano, na segunda carta, capítulo 7, versículo 1. A falta de temor, irmãos, impede-nos de viver uma vida na pureza, na piedade. O que tem impedido a minha e a sua vida de santidade? A nossa. O que tem, irmãos? O que está nos impedindo de viver em santificação? Nós precisamos pensar nisso. Tudo que nos impede
de viver uma vida de santidade para Deus. Pode seguir o último ponto. Devemos manter uma vida de separação do mal. Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Se os judeus tivessem aberto a porta para uma união com os samaritanos, estes provavelmente ter-se-iam mostrado afáveis e pacíficos no início, mas teriam perturbado a união que havia entre os judeus, teriam participado do culto dos judeus e afastado da presença do Senhor, uma vez que Deus não se une à idolatria. Vale a pena manter a separação com o mundo. Jesus, orando pelos seus discípulos em João 17, orando por mim e por você, pela igreja, ele ora a Deus pedindo: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. João capítulo 17. O que nós precisamos entender, irmãos, e o que Jesus bem disse nessa oração, é que ainda que nós estejamos no mundo, nós precisamos viver separados do mal, ou de tudo aquilo que é mal. Irmãos, quem vive em santidade, quem vive em santificação, entende isso, sabe qual que é a ação dele, a atitude dele? É amar o que Deus ama e aborrecer o que Deus aborrece. Era assim com o salmista Davi. No Salmo 139, o dia que a Marta pregou aqui e leu o final do Salmo 139, nós vamos ver que o salmista, ele estava dizendo que ele amava o que Deus amava, mas aborrecia o que Deus aborrecia. Em outras palavras, o que o salmista está dizendo é que o que te aborrece, Senhor, me aborrece também. O que é pecado para Deus é pecado para mim. O que agrada ao Senhor me agrada. O que desagrada ao Senhor me desagrada. O quão importante, irmãos, é essa separação? Qual é o nível de importância de viver uma vida separada do mundo? Será que é só deixar de conversar com alguém que não professa a mesma fé que eu e você? Não. Separação não tem igual uma questão. Porque a luz ela só brilha na treva, ela não brilha na luz. E é tão interessante porque hoje é muito difícil você olhar e ver realmente haver essa separação, porque se separar o Senhor não tem parte com o mundo. E hoje, se a gente não tomar cuidado, estamos no mundo, tendo parte com o mundo e dizendo que estamos separados para Deus. Então é muito difícil. O que é a santificação? O que é a santidade? O que é? Não é a separação? E justamente nós precisamos colocar isso na nossa mente, porque se nós perder a sensibilidade do que é errado e perder, como é que eu vou dizer, a consciência do que entristece a Deus, isso se torna comum na nossa vida. Se torna comum. Aí, se nós não nos separarmos para Deus, logo nós vamos perceber que nós temos, é comum para nós coisas que são incomuns para Deus. É aceitável para nós aquilo que é inaceitável para Deus. Por isso nós precisamos ter essa separação mesmo para Deus, para conhecer a Deus, buscar o conhecimento da parte do Senhor, e é justamente o que muitas das vezes nós negligenciamos. Deixamos de buscar, deixamos de ler a palavra do Senhor, deixamos de orar e perdemos a sensibilidade. Por quê? Porque às vezes o inimigo ele vem e nós nem percebemos ele agir. Não temos a visão, porque nossa vida nós não está separada. Aquilo se torna comum para nós, como se não precisasse nós ver que é errado. Nós não vê. Então é onde entra muitos problemas, porque às vezes você vai falar com alguém que ele está fazendo errado e ele não vê que aquilo é errado, porque ele não está separado para Deus.
Então a visão dele está com o mundo. Aí se torna aquilo que é errado, se torna certo. Porque eu já sentei com pessoas que ele está fazendo errado, é errado aquilo, e ele não vê, ele não está separado do mundo. E aquilo se tornou comum para ele. E aí é o inimigo agindo e ele acha que é Deus. Você já viu aquela coisa de ver um demônio e falar que é anjo? Acontece muito. É o inimigo agindo e ele fala, não é Deus. E ver Deus agindo não é o diabo. Porque ele não tem sensibilidade, ele não está separado para Deus. Ele não tem santidade, ele não vê. Não vem. Tem muito isso, gente, isso aqui é tão comum. Misericórdia. Pode continuar, por favor, irmãos. Segundo, para finalizar. Pode ler alguém. A Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. O salmista Asaf, por exemplo, escreveu no Salmo 73: na verdade que enquanto tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, ficou profundamente perturbado, mas Deus o ajudou a encontrar a resposta. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. O salmista ficou tranquilo, todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita, guiar-me-ás com teu conselho e depois me receberás com glória. Asaf entendeu que valia a pena servir ao Senhor. O segundo exemplo é Malaquias. Malaquias respondeu aos que diziam ser inútil servir o Senhor, dizendo: há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupa-lo-ei como um homem poupa o seu filho e o servo. Vale a pena servir ao Senhor. Aqui estão, irmãos, exemplos, conforme nós vimos aqui, de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. E diante disso, vale a pena enfatizar, irmãos, algo em relação à santidade muito importante. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz que nós temos que preservar corpo, alma e espírito irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Corpo, alma e espírito irrepreensíveis, santos, para a vinda do Senhor. Isso implica dizer, irmãos, e nos leva a pensar que o processo da santidade, principalmente na vida do cristão, o processo da santificação, ele é principalmente aqui dentro, no caráter, sendo moldado e transformado. Porque existem pessoas que até se vestem com modéstia, com zelo, mas têm um caráter contaminado. E não adianta, irmão, se vestir bem. Não adianta, irmãos, ter uma boa aparência exterior se o caráter está corrompido. Isso não é santidade. A santidade, ela opera no interior e ela reflete no exterior. Oh, glória! É isso que nós precisamos entender, que Deus quer moldar primeiro o nosso caráter, o nosso interior, e isso vai refletir no exterior, na parte de fora, nas nossas vestes. Esse é o processo da santificação na vida do cristão. Vamos seguir, irmãos, que já está próximo. Pode ler o terceiro, lê o quarto também. Devemos viver conforme a vontade do Senhor, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Qual seria então a vontade de Deus para conosco? A Bíblia diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Já observamos que santificação significa uma vida que se abstém das coisas que não agradam a Deus, conforme a palavra. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis
conforme a vontade de Deus. Deus garante aos que assim vivem plena vitória contra os ataques do diabo. O crescimento espiritual deles é garantido. O Espírito Santo tem plena liberdade para atuar em suas vidas e eles tornam-se preparados para serem usados por Deus em sua obra. E, acima de tudo, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus estão preparados para o arrebatamento. Aleluia! Vale a pena viver na vontade de Deus. Aleluia! Para quem está orando, procurando qual é a vontade de Deus para a sua vida, 1 Tessalonicenses 4:3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Boa, Romanos 12:2. Perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. A santificação, irmãos, essa é a vontade de Deus para a vida da gente. A santificação, essa é a vontade de Deus para a igreja. A santificação, irmãos, essa é a vontade de Deus para a igreja do arrebatamento. A santificação é a marca da igreja que vai ser arrebatada. A santificação, irmãos, é a marca da igreja que vai morar no céu. A santificação, irmãos, é a marca da igreja, do cristão que será levado antes da grande tribulação. A santificação é a vontade de Deus para a minha, para a sua vida. A santificação é a vontade de Deus para a sua igreja, para o seu povo. Essa é a vontade de Deus, irmãos. Vivamos uma vida no temor, na comunhão e na santificação. Principalmente, irmãos, Hebreus 12:14 diz que sem ela ninguém verá Deus. Ninguém pode ver o Senhor sem a santificação. Ninguém, absolutamente ninguém, sem a santidade, pode ver o Senhor, ou irá ver o Senhor. Sem a santificação, isso é impossível. Impossível. Amém? Deus abençoe os irmãos em Cristo. Para que nós sejamos entendendo. Mas para quem quer primeiro? Os irmãos? Amém. A respeito de o povo de Deus deve separar-se do mal, responda. A primeira pergunta. A condição imposta pelos líderes israelitas para a volta dos exilados. Qual foi a condição? Qual a condição imposta pelos líderes israelitas para a volta dos exilados? Qual que é? Tinha que provar que era da linhagem de Israel. Obrigada. Segunda pergunta para as irmãs. Na primeira triagem, quantos exilados foram impedidos de voltar? 652. Eu respondo como é. Vou deixar com a superintendente para resolver isso. Também. Essas aí, tá aí. Falou. A Lília, a irmã Zona, a irmã Edna, a irmã Lee, todo mundo. E eu tô com essa. Eu tô com todas. Terceiro, por que os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos? Os irmãos. Por que os judeus não aceitaram a ajuda Ajuda a mim, Senhor. As irmãs estão afiadas. Correta resposta. O cara não respondeu outras palavras, mas está correta. Estão nas palavras dele, né? A quarta, por que os samaritanos procuraram se associar aos judeus? Para desfrutar das vantagens que os judeus tinham. Tô com ela também. Tá vendo? A última para os irmãos, por que o povo de Deus não deve se misturar com os incrédulos? Ih, aí, não sei não. É difícil. Hoje eles não estão querendo responder, não. Também pra mim tá difícil. Ela não funciona para mim, não. É isso aí mesmo. Tô com o mão Vanderlei. Ô, glória!
E a gente fica feliz em ter a quantidade de irmãos também da escola bíblica dominical, né? Eu estou dizendo que toda a igreja conhece, todos os lugares aqui que a gente vai aprender é do Senhor. Mas nós vamos falando, você vai despertando mais também, para aprender mais. Irmãos, semana que vem estaremos estudando a lição número 8. E o título é As causas da desunião devem ser eliminadas. Estude em casa, medite em casa, traga o seu comentário semana que vem e todo mundo vai ser edificado junto. Amém? Amém. Tá? Semana que vem nós contamos. Tem um encontro marcado, sem falta, 9 horas da manhã aqui, todo mundo junto. Certo? Lembrando que hoje à noite, às 19 horas, nós teremos culto na direção de missões e evangelismo, não é? Acho que você não está sobre os pés? Convido o nosso compartilhador para ir fazer a oração e encerrar o trabalho. Paz do Senhor, irmão. Amém. Graças a Deus, né? Uma escola maravilhosa, né? Glória a Deus. Na escola a gente aprende algo maravilhoso para as nossas vidas, né? Só perde quem não vem, né? Esse tempo a gente não estava vindo porque eu estava construindo na casa da minha mãe e a gente não tinha prazo, né? Os prazos tinham de sábado e domingo, né? Mas graças a Deus a bênção está lá, né? Ô, glória. E nós estamos aqui de volta, né? Vamos estar participando em nome de Jesus. Ô, glória. Então, os avisos já foi dado, então vamos orar, né? Agradecendo a Deus, né? Grande Deus, maravilhoso. Muito obrigada, Nesse momento, Senhor, te agradecer, Senhor. Foi mais uma oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede de estarmos, para juntos, Senhor, aprender a sua palavra, Senhor. Continua falando, Senhor, em nossos corações, abrindo nossa mente, nos dando entendimento, Senhor, para entender a tua palavra, Senhor. Nos fazendo, Senhor, cada dia mais, Senhor, pessoas que viemos adorar o Senhor, vasos de valor na tua presença, que viemos renunciar a nossa vida, que viemos ser separados, Senhor, das coisas desse mundo, Senhor. Dê-nos força, dê-nos graça, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, pedimos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus continue reinando em nossos corações, e Deus de agora e para sempre. E diremos: Amém.